Sexo e responsabilidade. Ao despertar, Davi comentou com a esposa o pesadelo de que fora acometido durante a madrugada, referindo-se à consciência de culpa a respeito das atividades mediúnicas remuneradas que se permitia. Não há por que você preocupar-se com isso, acudiu a ambiciosa consorte. Houvesse algum problema e o Dr. Hermann já se teria manifestado negativamente. No pesadelo, elucidou o médium, parecia-me escutar o médico carrancudo, com expressões severas, admoestando-me. O pior, porém, foram as ameaças que alguém me direcionava com azedume e rancor. Certamente, prosseguiu ela, são as vibrações de inveja de muita gente despeitada ou talvez de alguns espíritos perturbadores que nos querem atingir. Nós estamos sob a proteção de Deus e nenhum mal nos acontecerá. Ademais, você atende também os pobres gratuitamente, e que não são poucos, aqueles que são socorridos 2 vezes por semana, cansando-se e exaurindo-nos. Temos muitos compromissos sociais, filhos a educar, certo nível a manter na comunidade. Tudo isso são despensas a elas e elas são pagas com dinheiro. Tire, portanto, essas sombras da mente e recorde-se que, à noite, você deverá atender uma pessoa muito importante com a qual nos encontramos comprometidos. Desse modo, distraia-se e faça exercícios na piscina, lembrando-se de que hoje é sábado. Foi a ducha fria na consciência do leviano, colocando a atividade espiritual na pauta dos pesadelos, das ocorrências desagradáveis. Ouvíramos o diálogo ao lado de Fernando, pois que nos encontrávamos no dormitório da casa, a fim de providenciarmos apoio, caso as instruções houvessem recebido consideração e o companheiro em perigo alterasse o campo mental através da sintonia com as forças positivas. Lamentavelmente, nem sequer uma oração ocorreu ao casal proferir. Após o de jejum, chegaram alguns amigos e horas depois, na piscina, hóspedes e anfitriões entregavam-se aos prazeres do uísque e dos salgadinhos. Fernando, que permaneceu no lar, aguardando a oportunidade para sustentar os ânimos e inspirar os cônjuges, meneou a cabeça entristecido e convidou-nos. Nada mais poderemos fazer aqui. A opção está elegida. Voltemos às nossas outras tarefas. Ainda não nos afastáramos do local, quando nele se adentrou o sicário vinculado às trevas, exultando e esbravejando. Livre novamente, salvo dos desgraçados lobos em peles de ovelha, que me desejavam reter. Eis-me de volta, tudo retorna ao normal. É assim que todos queremos. Aleluia! Envolvemos a família em ondas de fraternidade e de paz, enquanto os alegres banhistas divertiam-se embriagando-se a expensas alheias. A irreflexão responde por incontáveis males. Após as nefastas experiências, quando a irresponsabilidade alcança altos índices de desequilíbrio, queixam-se os nela incursos quanto ao auxílio superior, que dizem não haver recebido, entregando-se aos paroxismos da rebeldia, da alucinação. Através dos pensamentos e das ações, estamos programando sem cessar o nosso futuro. Cada ser retrata hoje o comportamento anterior e delineia, ainda na atualidade, o que será no futuro. Esta regra básica é chave modelo para o entendimento da reencarnação e da sua finalidade ético-moral no processo da evolução. Quando chegamos à sociedade espírita, encontramo-la em preparativos para a reunião da noite, dedicada aos estudos e comentários da doutrina. O Dr. Carneiro de Campos informou-nos que o expositor programado seria Francisco, e o tema em pauta abordaria a questão do sexo. Em face disso, ele próprio iria inspirar o sensitivo,
encaminhando as considerações para o aspecto saudável das atitudes humanas em relação ao aparelho genésico, ao tempo em que pretendia alcançar a senhora Augusta, que se tornara motivo de perturbação para o trabalhador espírita. A fim de evitar dificuldades previsíveis, ele iria dar assistência a partir daquela hora ao expositor, incumbindo-nos, a Fernando e a nós, de inspirar a senhora atormentada e trazê-la para ouvir a palestra, facilitando ao jovem o diálogo futuro sugerido pelo senhor Almiro. Diante da programação proposta, nossa visita à dama conflitada ficou estabelecida para as 15 horas, de maneira a eliminar qualquer perturbação que a pudesse impedir de comparecer à realização da noite. Porque o tempo me fosse facultado, resolvi recolher-me à nossa base de repouso na residência da senhora Ernestina. O seu lar era verdadeiramente um santuário. Vibrações de paz envolviam-no e a psicosfera que se respirava era de renovadoras energias que beneficiavam os corpos e os espíritos. Quando lá chegamos, a diligente servidora do Evangelho recepcionava uma senhora, visivelmente preocupada em razão do quadro depressivo que lhe atormentava a filha, moçoila de aproximadamente 16 anos de idade. Dona Polônia acompanhava a conversação inspirando a anfitrioa. Saudado com efusão pela veneranda amiga desencarnada, ela pediu-me cooperar no socorro das duas pessoas presentes. Observando o transcurso do diálogo, notei a presença de um ser infeliz que transmitia fluidos deletérios à jovem, pensamentos infelizes, ignorando a situação de desencarnado. Recordei-me de lições ministradas oportunamente pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, quando se referia às causas da depressão no capítulo dos transtornos psicóticos, afirmando que elas poderiam ser endógenas e exógenas. As primeiras vincular-se-iam à hereditariedade, às sequelas de várias doenças, principalmente sífilis, câncer, tuberculose, hanseníase, distúrbios do trato digestivo e, modernamente, de viroses como AIDS, etc. As exógenas abarcariam os fatores psicossociais, socioeconômicos, sociocomportamentistas. No entanto, o nobre mentor incluía as psicogêneses obsessivas, vinculadas ao pretérito espiritual dos envolvidos na trama, em processo de ajustamento emocional e recuperação moral. Em razão do vasto elenco de causas atuais e pregressas, a depressão generaliza-se entre as criaturas, ampliando-se como circular ou bipolar senil e no capítulo dos transtornos psicóticos, como demência e outras. Em rápida análise, a jovem enfocada sofria um distúrbio mediúnico de caráter obsessivo simples, provocado inconscientemente pelo desencarnado que a assenhorava, absorvendo-lhe a energia e intoxicando-a, por sua vez, com seus fluidos de pesadas cargas vibratórias. Sem dúvida havia problemática originária do passado e pesar na economia da vítima, facultando-lhe esse doloroso processo de despertamento para a realidade da vida espiritual, desde que não existem efeitos sem causas equivalentes. No imo do ser, dormem as razões da vida em todos os elementos constitutivos da sua paisagem histórica. Acompanhei então a conversação. Ernestina explicava que os problemas na existência terrena se originam no ser profundo, no espírito, e dele se inicia a terapêutica, no caso das enfermidades, ou a solução, quando são de outra natureza. Na questão em tela, afirmava, o concurso médico faz-se indispensável, ao mesmo tempo a terapia espiritista, passes, água fluidificada, reuniões de esclarecimento, ao lado, naturalmente, da inestimável cooperação do paciente.
Ao enfermo cabe o esforço maior, iniciando pela sua renovação moral, mediante a oração, os exercícios de paciência, de humildade e de perdão, que terminam por sensibilizar e esclarecer o agente da perturbação, que, conscientizado do mal que vem praticando, modifica-se e liberta a sua presa, liberando-se também. Prosseguindo nas explicações, sugeriu fosse naquele momento realizada uma leitura, abrindo espaço para a aplicação de passes que iriam auxiliar a menina, posteriormente encaminhada ao culto evangélico do lar, que ali se realizava aos domingos, e à sociedade espírita especialmente dedicada a mistérios dessa natureza. Tomando-de o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, abriu-o casualmente e leu a mensagem à paciência, ditada por um espírito amigo. O conteúdo da lição penetrou os sentimentos das ouvintes, que se sensibilizaram. Depois de proferir uma oração, colocou-se receptiva à disposição e, influenciando-a, aplicamos energias dispersivas na enferma, revitalizando-a a seguir. Ato contínuo, retiramos o doente espiritual da fixação do perispírito da vítima e Ernestina, ao terminar o labor, ofereceu água magnetizada à mãe e à filha. Transpirando e emocionada, sentindo-se normalizar, a moça chorou um pouco e, confortada pela anfitrioa, disse-lhe com débil voz: "Sinto-me sair de uma espécie de camisa de força e de uma nuvem escura que me dificultava raciocinar." "Necessita a partir de agora", respondeu-lhe a terapeuta espiritual, "manter um bom estado de espírito e, quando sentir tristeza, substituí-la por um pensamento otimista. É muito fácil superar os estados depressivos, não cultivando as ideias negativas, pessimistas, fixando-se em outras, as que geram bom ânimo, alegria e paz. Amanhã, às 19h30, esperamo-las aqui para o estudo evangélico e nova terapia bioenergética." Despediram-se afavelmente, já sorrindo e prometendo retornar. Ernestina, exteriorizando júbilo, quando, a sós, deteve-se em atitude de louvor e de agradecimento. "Encarreguei-me de conduzir o irmão adormecido à sociedade espírita para as providências compatíveis, quando me fosse encontrar com Fernando para a visita à senhora Augusta." Dona Apolônia agradeceu a cooperação e entretecemos considerações variadas em torno dos distúrbios da depressão e da síndrome de pânico, que se tornaram graves dramas na área do moderno comportamento psicológico do ser humano. Conforme pretendia Freud, afirmando que na raiz de toda neurose há sempre um problema da libido, permitindo-nos acentuar que o pensamento do pai da psicanálise estaria incompleto, aduzindo-lhe que, na raiz de todo o distúrbio da libido, encontramos um fator causal determinante que responde pela distonia. Não iniciando o ser a sua história na concepção, a sua origem perde-se nas remotas eras da criação, quando o psiquismo foi gerado e começou a evoluir, atravessando os reinos mineral, vegetal e animal, hoje hominal e amanhã angélico, em direção do porvir sem limite. A natureza, que gastou bilhões de anos na elaboração das formas que a constituem, não gerou o ser humano a golpes de acasos perfeitos e determinantes, conforme pretendem algumas correntes materialistas, simplistas e ingênuas. A vida narra nas histórias paleontológica, embriogenética e anatomofisiológica todo o processo da evolução fatalista do ser. Acima das causas filogenéticas, transformistas, mesológicas, para, no entanto, a causalidade absoluta, que é Deus, seja qual for o nome que se lhe dê,
sempre de secundária importância tal dominação, orientando o processo transformador evolutivo. Quando a criatura humana aprofundar estudos e reflexões em torno das causas reais das aflições, encontrará as terapias hábeis preventivas e curadoras para as problemáticas que a afligem, erradicando o sofrimento das suas paisagens terrenas. Lentamente, porém, e com segurança, já estão sendo colocados os paradigmas da nova medicina, a holística, a espiritual, portanto, a essencial. No momento próprio, após algum repouso no lar de Ernestina, dirigimo-nos para a atividade da noite, quando as primeiras pessoas chegavam à casa espírita. Observei que o mentor houvera convidado expressivo número de trabalhadores desencarnados, lúcidos e joviais, que me informaram ser cooperadores do núcleo. Durante as explanações públicas, esclarecendo as companhias espirituais infelizes dos encarnados, afastando as mais rebeldes e encaminhando aquelas que se encontravam predispostas à renovação. Tanto a palestra como o estudo funcionavam na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e os espíritos. Em razão de os encarnados raramente manterem sintonia elevada, interesse superior por muito tempo, eles se utilizavam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazê-los concentrar-se. Então, agiam com dedicação e, ao término, ainda sob a psicosfera saudável, realizavam algumas cirurgias perispirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, refundindo o ânimo nos lutadores, apoiando as intenções saudáveis dos que despertavam, enfim, auxiliando em todas as direções, mediante também os recursos terapêuticos dos passes individuais como coletivos. Realmente o repouso significa a pobreza de captação dos nossos sentidos. Em toda parte estão o movimento, a ação, a vida. Nesse interim, o Dr. Carneiro adentrou com Francisco visivelmente telecomandado. À hora regulamentar, o Sr. Almiro proferiu a prece de abertura da reunião e, após alguns avisos, passou a palavra ao jovem expositor. Nesse momento, a senhora Augusta, um tanto contrafeita, chegou à sala, sentou-se à distância e observei que Fernando, ao seu lado, a assistia. A pobre senhora encontrava-se aturdida. A fixação no jovem por viciação mental e a indução obsessiva que estabelecia um plano macabro afligiam-na. Sentindo-se frustradas nas tentativas do prazer vulgar com o agente do seu interesse, via no espiritismo um adversário que, afinal, não existia. Dava-se conta de que a conduta cristã do médium constituía-lhe impedimento ao gozo e à futilidade, deixando-se arrastar por surda antipatia ao código ético da doutrina espírita. Depois das palavras convencionais, o médium, fortemente inspirado, iniciou o tema esclarecendo. O sexo é departamento divino para a preservação da vida na Terra. Íncito em todas as criaturas, o mecanismo da reprodução é comandado pela mente suprema, que gera automatismos iniciais até o momento da conquista da razão na humanidade, quando o discernimento estabelece a ética do comportamento saudável para a dignificação dos seres, arrancando-os dos impulsos meramente instintivos para as eleições do amor em ascese transcendente. Face às finalidades elevadas a que se destina, quais a encarnação e as reencarnações, a permuta de hormônios físicos e psíquicos, a união dos sentimentos e a fixação dos afetos, quaisquer desrespeitados às suas finalidades superiores,
tornam-se fatores de desequilíbrio, de desajustes, de perturbações, gerando ódios inomináveis, rudes embates, sofrimentos dolorosos, sequelas espirituais demoradas. No sexo, encontram-se as matrizes de muitos fenômenos que se transferem de uma para outra existência, atando ou libertando os espíritos conforme a pauta da utilização que se lhe faculte. Dessa forma, quanto mais lúcido o ser, mais responsável se torna pela função, conduta e exercício sexual. Infelizmente, em razão do prazer que proporciona, em todas as épocas e hoje, particularmente o sexo tem sido instrumento de viciações ignóbeis, de explorações sórdidas, de crimes inimagináveis, tornando-se veículo de promoção social, comercial, artística e cultural, com graves e imprevisíveis consequências. Combatido tenazmente pelos preconceitos religiosos durante mais de 1000 anos, liberou-se, enfim, sob o estandarte das conquistas humanas, porém, envilecendo-se, corrompendo-se, exaurindo vidas e se transformando em fator essencial a que quase todos aspiram. Conduzido corretamente e dignificado pelo amor, torna-se fonte de alegria, gerando felicidade, harmonizando e produzindo beleza ao lado das criações que proporciona. Fez uma pausa na bela e oportuna análise ante o auditório absorvido pelas suas colocações. Dona Augusta, porém, não sopitava o mal-estar que experimentava. Desejou abandonar o recinto, porém o amigo Fernando, vigilante, aplicou-lhe energias calmantes, confortando-a com vibrações de reequilíbrio. Vimos sair praguejando um dos emissários do soberano das trevas, que tinha por tarefa produzir o escândalo, envolvendo-a com um médium dedicado. Logo depois, Francisco, mediunizado pelo Dr. Carneiro, embora semilúcido, prosseguiu. A verdadeira castidade e nobre conduta sexual não se restringe ao não uso do aparelho genésico, mas sim à atitude mental e ao comportamento emocional. A simples abstenção física acompanhada de tormento interior é somente uma fuga da realidade, uma transferência no tempo. Faz-se indispensável considerar e compreender que o sexo é departamento do corpo, como o estômago e outro órgão qualquer, uma sua função. A conscientização deve caracterizar-se pela disciplina mental, verbal, superando-se as fantasias eróticas, muito do agrado das mentes viciosas. Habituando-se o indivíduo aos pensamentos equilibrados, os apelos orgânicos são facilmente bem dirigidos e tranquilizados. O importante não é o exercício da sua função, o ato em si mesmo, porquanto os ases do prazer normalmente se encontram cansados do seu uso, nunca, porém, satisfeitos. Toda a função se expressa através do respectivo órgão, como é evidente. Desse modo, não apenas mediante o exercício funcional nos relacionamentos orgânicos, indispensáveis à procriação, mas também na canalização das forças genésicas para os ideais do bem, do belo e do nobre, a função sexual se expressa e enriquece o ser, harmonizando-o e facultando-lhe amplas possibilidades nas áreas psíquicas, emocionais e físicas. O seu barateamento através da vulgaridade constitui grave empecilho ao equilíbrio do ser humano, que arde em falsas necessidades e variações, distante do respeito por si mesmo e pelo seu parceiro. Foi por esta razão que os espíritos nobres, respondendo à pergunta de Allan Kardec em torno do efeito que teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento, foram concisos, esclarecendo que isso seria uma regressão à vida dos animais, com o agravamento do uso da razão perturbada e insaciável. Novamente Francisco silenciou, propiciando aos ouvintes
melhor e mais ampla assimilação dos conceitos emitidos, para depois continuar. Nessa, como em outras áreas, e particularmente nela, em razão dos seus hormônios poderosos e suas vibrações no campo da emoção, merece ser considerado o intercâmbio com os espíritos, respectivamente aqueles que se encontram aprisionados nas faixas grotescas da animalidade, das paixões vis. Atraídos pelas mentes encarnadas, fixam-se-lhes, produzindo fenômenos obsessivos de longo curso e vampirizando suas presas atormentadas. Vezes ou outras, necessitados de prosseguir nas manifestações tormentosas, inspiram os inadvertidos e passam a utilizar-se deles, voltando a fruir o prazer voluptuoso, enquanto o ser orgânico se sente frustrado, insatisfeito, qual ocorre também no alcoolismo, no tabagismo, na toxicomania, etc. A morte não liberta aqueles que se fizeram escravos por livre opção das paixões degenerativas. Em qualquer circunstância, e especialmente na análise desse fenômeno, como na ação sexual, consulte-se o amor, e ele dirá que se não deve fazer ao próximo o que não se gostaria que aquele lhe fizesse. E quando for necessário dirimir qualquer dificuldade, deve-se recorrer à oração, que é tônico de vida e fio invisível de luz, que liga o indivíduo aos dínamos geradores de força vital e de paz. Entreteceu outras considerações finais e silenciou diante do auditório comovido. Muitos dos presentes permaneceram reflexionando em torno do profundo e delicado tema, enquanto a reunião avançava para o término. O diretor dos trabalhos preparava-lhes o encerramento, quando observei os especialistas em passes e socorros, que já vinham auxiliando os encarnados e os espíritos, unirem-se no centro da sala, formando um pequeno círculo, uns de costas para os outros, e distenderem as mãos que derramavam energias luminosas sobre os presentes, enquanto era proferida a prece final. A psicosfera elevada caracterizava-se pela paz e alegria, rica de bênçãos, de saúde e de esperança.